Olá, boa noite a todos e todas. Sejam bem-vindos a esse momento especial em que celebramos o mês da pedagogia. O Dia do Pedagogo foi no dia 21 de maio, na semana passada, e hoje nós trouxemos algumas professoras, pesquisadoras que vão contribuir com os debates, com a discussão no campo da educação. Então, eu gostaria de apresentar as professoras Liliane. Tudo bem, professora Liliane? Olá, boa noite, Patrícia. Professora Marta Olmo, muito obrigada, bem-vinda. Oi, boa noite, Gostaria de Patrícia. agradecer pela disponibilidade de estarem aqui conosco, compartilhando um pouquinho das suas pesquisas, de todo esse trabalho que vocês vêm desenvolvendo ao longo dos anos. A professora Liliane é mestranda em Ensino de Humanidades e Perspectivas Decoloniais no Colégio Pedro II, também professora da Rede Municipal de Ensino de Nova Iguaçu e uma querida pesquisadora do nosso coletivo de leituras e investigações em pedagogia social da Universidade Castelo Branco. A professora Marta Olmo é doutora em Ciências da Educação pela Universidade de Granada, na Espanha, pós-doutora em Educação pela Universidade Estadual do Ceará e licenciada em Pedagogia pela Universidade de Granada, na Espanha também. Atualmente, é pesquisadora da mesma universidade. Então, queridas, gratidão pela presença de vocês aqui, por compartilharem um pouquinho dos seus estudos, desses saberes aqui com os nossos estudantes da pedagogia, das licenciaturas e todos os visitantes que estão aqui presentes para prestigiar esse debate extremamente importante no campo da educação. É sempre bom a gente estudar um pouquinho, conversar um pouquinho sobre educação, sobre as demandas, os avanços, alguns retrocessos, infelizmente, que estão no âmbito das nossas carreiras, no âmbito da educação, de cursos de pedagogia, de outras licenciaturas, para que a gente possa estar no mercado de trabalho preparados para essas dificuldades, para as demandas que já existiam e para as novas que vêm surgindo a partir desse contexto de pandemia. Então, a professora Marta vai trazer especificamente nesse momento uma discussão sobre esse panorama, né? Sobre a possibilidade de se reinventar a escola, se reinventar a educação, para a gente avançar em relação a essas dificuldades e, de certa forma, contribuir para uma formação dos professores e uma formação dos nossos estudantes com mais qualidade, tá? Muito obrigada, professora. Eu deixo aqui essa tela para ti, para a sua explanação, e vai ser muito bom ouvir mais um pouquinho sobre as suas pesquisas, sobre os seus estudos nesse contexto da educação. Daqui a pouco a gente volta para conversar mais um pouquinho com os alunos. Obrigada, Patrícia. Eu disponibilizei o documento para você. Eu não sei se você pode compartilhar na tela para que a gente veja. Gostaria de agradecer o convite e a oportunidade de eu estar hoje aqui com vocês, compartilhando, e também com a professora Liliane, que eu não conhecia, e um prazer também poder compartilhar hoje com ela. Eu queria começar falando que eu quero fazer hoje algo diferente. Eu não quero vir aqui falar uma fala onde esteja llena de conteúdo e llena de soluções. Quando a Patrícia me convidou para eu estar presente neste Fórum Internacional de Pedagogia, eu fiquei vários dias pensando o que eu podia falar que tivesse sentido neste momento.
Por que eu fiquei pensando isso? Eu fiquei pensando isso porque atualmente a gente está em um momento que bien puede ser un momento de caos o bien puede ser un momento de un principio de una transformación. Então, eu não sei porquê, mas me vino a inspiração de eu fazer uma carta pedagógica para uma pessoa muito conhecida aqui de vocês, um referente, e eu vou a compartilhar com você esta carta que está na tela, está em espanhol, mas eu vou a ler em português. E o que eu quero com ela é que a gente reflexões sobre o que fala a carta, tá? A gente fique pensando por que a carta está falando o que está falando, tá? Aí depois eu gostaria que compartilhasse isso um pouco, o que vocês habéis achado, ter um pouco também vossa opinião, tá bom? Eu vou começar, fala, querido Paulo, espero que a paz rebose en el templo da sabiduría. Por aquí, no sé si falarte que todo es un caos o que estamos en un nuevo proceso de transformación, de reinventarnos. Después da pandemia, a normalidade se despersonificó, o miedo arrasó y los cambios nos atropelaron cada día. A naturaleza volvió a ser virgen, a vida urbana parou, os beijos e os abraços se empaquetaram, as sonrisas se encerraram com as máscaras, as escolas fecharam suas portas e os hospitais as abriram como nunca fizeram antes. El médico ficou saturado, el professor se perdeu, o político se amedrentó, el ciudadano enfermó y el niño se desesperó, el menino se desesperó. Y es que con todo esto vivido, no sé si puedo llamarlo caos o un principio de transformación. Llegaron las TICs como medio de socorro, como gigantes aplastantes. Fueron medio, instrumento, salvavidas y revelador de diferencias sociales. Dejaron claro que el que era y es pobre. Dejaron claro que el que era rico sigue siendo bien rico. Las TICs perturbaron a formación, destapó as debilidades del profesor en cuanto a su uso. As formas de enseñar se alteraron. As formas de aprender eran pasos de sobrevivencia. O alumno se perdió, o profesor se desprofesionalizó y a escuela se descientificó, perdió su identidad. Y es que con todo esto vivido, no sé si se puede llamar caos o principio de transformación. A economía se descontroló, Producto Interior Bruto aumentó como nunca, los alimentos básicos tienen un coste de lujo. A gasolina, no sé ni lo que falar, y mira que exportamos petróleo. O comercio fechó, otros se reinventaron. As personas, unas sobrevivieron, muchas otras murieron. Y es que con todo esto vivido, no sé si puede llamarse caos o principio de transformación. O estudiante, o el ya formado, o profissional e aposentado estão sendo chamados a parar, sentar e refletir, a questionar-se su quê e para quê. O político, comerciante, empresário estão sendo chamados a parar, sentar-se e refletir, a questionar-se suas ações que buscan abastecer sus propios intereses o el de los demás. Y es que con todo esto vivido, no sé
si se puede llamar caos o principio de transformación. O que sí tengo claro es que estamos siendo desafiados, estamos siendo invitados a aprender a adaptarnos da forma más resiliente posible. ¿Y a escola? ¿Es caos o transformación? ¿Cómo ha respondido ante este atropelo das cosas, das circunstancias y das demandas? ¿Y los docentes? ¿Hemos estado y estamos preparados para lo que viene por la frente? ¿Y a formación? ¿Camina junto con las demandas sociales? ¿Todo lo que está aconteciendo es un acto y una reflexión individual o colectiva? ¿O son ambas cosas? Y nos, como futuros pedagogos y pedagogas, ¿estamos preparados para la escola do presente? ¿Por qué a escola ha de reinventarse? Y es que, Paulo, el caos es el final de un tormento y el principio de un sosiego. Para controlar el caos hay que conocer a realidade, as circunstancias y sus demandas. El caos puede gestionarse con conciencia y resiliencia. Y con todo esto, eu te falo, Paulo, ¿crees que es el momento de avanzar y evoluir, de tener sus teorías y pedagogías superadas y como referentes y no como primeras necesidades? ¿Qué es lo que está faltando para dar ese paso? Bom, después de leer esta carta, con lo que eu me quedo es en que muchas veces no es una cuestión de receita, de dicas, de lecturas, de soluções que outras pessoas podem dar para que a gente possa seguir avançando. Muitas vezes as próprias soluções e as próprias respostas estão dentro de uno mesmo. A gente, como pedagogos, futuros pedagogos, como professores, como pesquisadores, a gente tem que pensar qual é o papel que a gente tem hoje em dia em el mundo. E mais depois do que a gente viveu, mais depois desta pandemia. Ficou muito descarado que a educação realmente está em uma crise muito grande, está muito mais atrás que os passos por onde vai a sociedade. Está claro que agora mais que nunca o professor, o pedagogo, o pesquisador em educação, ele tem que olhar desde a consciência, olhar desde um olhar perto de sua realidade, quais são as demandas, quais são as necessidades e responder a elas. Ficou muito claro a falta de formação em TICs, como as TICs podem ser um instrumento, um complemento, um apoio mais, um recurso mais para essa formação, para essa aprendizagem de aluno. Ficou muito descarado a importância de los aspectos emocionales del bienestar social del alumno, del bienestar social del profesor, del bienestar social de toda la comunidad educativa, lo importante que es, lo importante que hay que cuidar, cómo eso impacta en el día a día de la escuela, en el trabajo de profesor, en el rendimiento de alumno, en la relación de la familia con la escuela y la escuela con la familia. Ficou muito claro la importante que es el trabajo en equipe, una confianza, un apoyo entre unos y otros para poder avanzar.
não há uma receita mágica, nem há um conjunto de passos que eu possa falar. Passo número 1, você tem que fazer assim. Passo número 2, você tem que fazer assim. Que den uma resposta exata a la realidade de o que está acontecendo. Porque cada escola é particular, inclusive dentro del mismo barrio en Brasil, la misma zona de un barrio de, por ejemplo, aquí en Niterói, onde eu estou, la misma zona, diferentes escolas, tienen realidades diferentes y similares. Entonces, tem que actuar a partir de onde tiene los pies en el chão y ver qué es lo que a sociedad está demandando, está necesitando. A gente tiene que tomar conciencia de eso y a sociedad tiene que tomar conciencia de eso y los políticos tienen que tomar conciencia de eso. Es como una pieza que tiene que ir engranando una con la otra para que todo funcione. A carta que eu escrevi, quando eu estava escrevendo, a gente está no século XXI, mas Pablo Freire tem teorias pedagógicas de há muitos anos atrás e ainda essas teorias pedagógicas siguen deixando ocos e buracos em la realidade da educação, ainda não se ha superado isso. Então, para mim é muito alarmante, não? Olha só, a terra gira, a pessoa vai cumprindo anos, a pessoa vai envelhecendo, a criança vai crescendo, a sociedade vai avançando, e a escola? A escola está onde? Então, é muito. Eu acho que pode fazer a diferença el que a gente olhe para uno mesmo e reflita sobre o que uno pode fazer como futuro pedagogo, como professor, como pesquisador. Porque também ele se está formando sobre a profissão que se está formando. É muito importante isso. E com este exemplo, por exemplo, eu me posso ir às escolas de Finlândia. O sistema educativo de Finlândia dá certo porque eles atuam com uma consciência real de onde eles estão. Olha só, a gente está aqui, a gente tem estas necessidades, a gente tem estas demandas, a gente vai atender a elas. Então, essas escolas funcionam porque atendem a suas necessidades e realidades. E pongo principalmente e aposto principalmente por esse foco, por pensar um pouco em el aquí y ahora, ¿no? El para qué y hacia dónde vamos. As bibliotecas estão cheias de livros, de conhecimentos, as bases de dados científicas estão cheias de miles de pesquisas, mas todas essas pesquisas estão tendo o mesmo peso, o mesmo valor agora. ¿Qué pesquisas sí, qué pesquisas no? ¿Qué libros sí, qué libros no? Entonces, para mí, a pandemia, a situación que a gente vivió, para mí es un principio de transformación, un principio para tomar conciencia, para evoluir y para avanzar y mejorar. Está claro que no todas las escuelas pueden tener los mismos resultados ni el mismo suceso, mas
para mí el suceso de una escuela es si ella tiene la capacidad de responder a sus necesidades y poco a poco avanzar, independientemente del tipo de necesidades que tenga. Mas si esa escuela consigue responder a sus necesidades, ella ya está ganando mucha cosa y está avanzando. Está avanzando. Entonces, lo que quero é isso, que reflexionéis, que penséis sobre o que uno pode fazer para melhorar desde a posição que uno está, já seja como estudante, como pesquisador, como professor. E apostar en ello y compartillarlo y unir fuerza y seguir avanzar. Eso es lo que yo vengo aquí esta noite a compartilhar com vocês. Não sei, eu gostaria de escutar a vocês, mas acho que o que a gente está precisando são refletir, apostar, vencer al medo, caminhar e tentar fazer as coisas. A gente tem que caminhar, tem que actuar. E acho que a pandemia provocou de uma maneira ou de outra esse aspecto. Então, eu invito a isso, a que actuáis, reflexionéis e caminhéis. É isso. Olá, Marta! Estamos aqui de volta. Olha, foi tão bom conversar com você, ouvir um pouquinho das suas impressões sobre essa ressignificação das políticas públicas, das práticas, das boas práticas nos espaços escolares, essa busca de professores, profissionais da educação de um modo geral, dos gestores escolares, de alguns gestores públicos, por melhores práticas, por alguma solução para todo esse impacto que a pandemia também trouxe nas escolas. Né? A gente vivenciou, a partir do ano passado, um retorno. Em alguns lugares foi mais organizado, em outros não. Marta deu uma olhada, assim, aproveitando desse seu movimento de pesquisa, deu uma olhada nesse panorama aí pelo mundo, em alguns contextos internacionais, e pôde perceber justamente essa questão, que há uma busca, mas às vezes há uma instabilidade na implementação de algumas políticas, de algumas práticas em determinados contextos, e isso vem acontecendo de forma diferente. Aqui no nosso país, né, que tem todo esse contexto continental, a gente vivenciou isso também, até em relação à própria vacinação, né? Muita gente se confundiu. A gente recebeu notícia, por exemplo, de um senhor que, assim que apareceu a vacinação, ele foi para 5 municípios diferentes, tomou 5 doses. Enfim, até a organização da vacinação no país foi meio complicada, né? Porque, né, deixou na mão dos estados, né? Cada estado foi se organizando, cada município foi se organizando, né? A gente não teve toda aquela organização, né, federal que deveria ter acontecido, assim, de forma uniforme no país. E, logicamente, todo esse enfrentamento repercutiu em vários contextos, né? Como essa carta, gente, essa sua carta é um primor. Ainda bem que você me enviou, eu vou ler depois com mais calma, com mais carinho, porque é uma carta assim que resume um pouquinho do que a gente tem vivenciado, do que a gente vivenciou no contexto de pandemia, como a Emília sinalizou, um contexto
no qual ainda estamos inseridos, porque às vezes a gente recebe notificação de casos, infelizmente um ou outro óbito, ainda estamos numa situação delicada, lógico, com avanços. Então, nessa sua carta, eu percebi também esse tom dos avanços, que meio que essas dificuldades da pandemia, não é, Marta? Elas empurraram, né, favoreceram algumas tomadas de decisões, porque no contexto educacional, às vezes, a gente ainda estava assim, um pouquinho mais devagar em algumas questões, mas, de repente, surgiu a pandemia. E aí a gente precisou se reinventar, buscar formação, buscar compreender as ferramentas que já existiam e a gente não dominava, buscar aprender as novas ferramentas. Olha, isso foi um desafio. Né? A minha orientanda, a Fabiana, que entrou aqui antes, né? A Liliane também, a professora Liliane, ela esteve conosco aqui um pouquinho antes, elas ainda brincaram assim, e Patrícia, você está dominando a ferramenta. Mas, olha, gente, olha, foi um movimento assim intenso. E ainda não estou dominando a ferramenta, tá, Liliane? Não estou dominando a ferramenta, mas a gente vai buscando esse aprendizado, né? E eu costumo dizer para os estudantes, cada um no seu tempo, não é? Porque a gente também não pode se violentar, a gente não pode atropelar algumas etapas, a gente não pode adoecer. E, às vezes, nesse panorama, e é muito importante a gente conversar aqui com os nossos estudantes sobre isso, nesse panorama de não só de pandemia, mas dos grandes desafios da educação, né? Que sempre existiram, mas que, como você sinalizou, Marta, com a pandemia, parece que ficou mais claro. Algumas questões ficaram muito claras. As desigualdades sociais. Eu faço a seguinte reflexão. Com a pandemia, muitos setores tiveram que reinventar-se de uma forma muito rápida. Então, a escola ficou muito atrás em esse sentido, ficou muito atrás, porque se eu pongo, por exemplo, o seguinte exemplo, un restaurante que tuvo que fechar porque por el tema del contacto y demás, mas ele abrió comida para casa, ya está haciendo otro tipo, mas la escola en ese sentido fechou e como actúa, como... Então, lo que eu quero um pouco señalizar é que a gente tem que ter uma postura de actuar, de aceptar a realidade para poder avançar e não ficar retraído e em la resistência de não vai dar, entendes? Porque ha ficado tudo muito claro. Quem não se adapte à realidade dificilmente vai a sobreviver. Então, acho que o professor, o pedagogo, está em um momento crítico de identidade. Quem eu sou e que é o que a sociedade precisa de mim para poder avançar, para poder melhorar em o trabalho que eu desempenho. Então, não é só reinventar a escola, reinventar a própria identidade de professor, a aprendizagem de aluno, criar outras relações entre a família ou entre os companheiros à hora de trabalhar. A gente tem que reinventar-se em todos os sentidos e parar e pensar. Eu trouxe essa fala da Emília. Emília, beijo. E é justamente disso que a gente está debatendo, né? A gente está nessa conversa bacana sobre essa transformação, né, que pode acontecer a partir do chão da escola.
né? Se a gente não abraçar essa busca, né, Marta, dificilmente a gente vai sair do lugar. Não sei se você conhece um equipamento que a gente tem aqui no Brasil, que é o mimeógrafo. Você conhece? Mimeógrafo. Agora mesmo com esse nome, não. Então, os nossos alunos aqui, eles vão se recordar, alguns professores mais das antigas também vão lembrar desse equipamento. Então, quando você sinaliza que vários setores da sociedade tentaram se adaptar, buscar soluções e tudo mais, e que a educação ficou atrás, isso me remete a esse equipamento, porque, por vezes, as escolas, elas ainda estão nesse movimento de poucos recursos, pouco tempo de ensino, pouca oferta de formação para os profissionais da educação, e aí, inevitavelmente, ela acaba ficando muito atrás de outros setores da sociedade. Então, é algo... E o mimeógrafo, ele... Por que a gente usa esse símbolo assim, que, de certa forma, nos atendeu por muito tempo, mas que hoje em dia já perdeu espaço para a máquina, que é a fotocopiadora, né? A máquina de Xerox. Então, antes nós usávamos esse equipamento, Marta, que é um equipamento que a gente colocava álcool, usava um estêncil, e, meu Deus, agora, daqui a pouco meus alunos vão descobrir a minha idade. Usava um estêncil e a gente girava uma manivela para reproduzir 30 cópias, 60 cópias, dependendo da quantidade de alunos. Mas que há bem pouco tempo, muitas escolas ainda não tinham acesso ao equipamento da Xerox para fotocopiar os seus trabalhos, né, xerografar os seus trabalhos, e ainda utilizavam esse equipamento. Então, Marta, a gente ainda precisa avançar mais um pouquinho. Sim, mas esse avanço está em uno mesmo. Patrícia, escutando a você, se viu à cabeça um conjunto de pesquisas que eu leí de escolas de África, que elas estavam centradas em el desenvolvimento da resiliência dentro das escolas, e essas escolas demonstravam que a partir dos próprios recursos da própria persona, de la consciência que tinha da própria persona, de onde ela estava, de os recursos que ela tinha e de lo que ela podia fazer, junto com outros colegas, puderam pouco a pouco ir melhorando. Eu concordo com você, não é só Brasil, o mundo todo sempre precisa de políticas, precisa de recursos, precisa de financiamento, precisa de... Mas acho que o princípio de todo isso está em uno mesmo, dentro da própria pessoa. O que eu posso fazer para eu melhorar, aunque seja dentro de minha aula? O que eu posso fazer para que o menino que vem todas as manhãs e não tem motivação para atender, ou vem sem tomar o café da manhã, ou o menino que tem tantos problemas, o que eu posso fazer para que esse menino melhore? Simplesmente já você está fazendo uma diferença pensando nisso. Você não precisa fazer grandes coisas, nem cambiar o mundo inteiro. Como você faça pequenas coisas, você já está ajudando muito. É a isso a que eu me refiro. Com certeza. Se cada um fizer a sua parte, né, e trouxer essas contribuições profissionais, acadêmicas, pessoais, como a Emília sinalizou aqui no chat, não sei se eu vou conseguir... consegui resgatar a mensagem dela. Se a gente conseguir utilizar de todos esses recursos, com esse afeto, essa escuta sensível, esse olhar atento que a Marta está sinalizando, para essas dificuldades dos estudantes de vários contextos. A Fabiana sinalizou aqui no chat que, durante a pandemia, alguns alunos tiveram que deixar de estudar, inclusive no ensino superior a gente tem esse tipo de dado,
né, de alguns alunos que deixaram de estudar. Então, isso na educação básica também aconteceu, né, alguns alunos deixando de estudar para poder auxiliar as suas famílias. Então, realmente, se aquela criança chega na escola com fome e com várias outras dificuldades, como ela tem condição de se apropriar daqueles saberes que a escola está construindo com ela? Então, as tecnologias, elas foram importantes, elas são importantes, mas se a gente não tiver esse olhar, né, Marta? Acho que a gente não consegue afetar o estudante da forma que a gente pretende. Enfim. Eu acho que é possível. São os caminhos possíveis. Você falou na carta uma coisa muito interessante, que não tem uma receita, né? A gente não tem um padrão. Não há, não. Fazer, né? Que a gente vá assim, divulgar. Olha só, minha gente, faz isso aqui que vai dar certo. A gente tenta, né? Acredito que muitos profissionais da educação, professores, coordenadores, orientadores, gestores, enfim, essa galera toda que está aqui, ó, na formação, daqui a pouco essa galera aqui do chat é profissional da educação com a gente. Daqui a pouco, muitos aqui, falta pouquinho, uma galera está começando também, mas tem um pessoal que falta pouquinho para deixar de ser aluno e virar colega, né? Então, é um povo aguerrido, professor, o gestor, os profissionais, que tem buscado soluções para essas dificuldades que você sinalizou, que às vezes a gente só enxerga lá no chão da escola. Efectivamente. Às vezes a gente não vê na mídia, não vê nas estatísticas, ni en los artículos de investigación, ni en las disciplinas de la universidad. Efectivamente. Principalmente nas disciplinas da universidade. Nem sempre a gente vê essa informação. Não. Mas, ó, a gente está aqui, meu povo, para explicar para vocês, para mostrar que isso acontece, sim. A gente tem muitas dificuldades. Fabiana, que é nossa aluna, está ajudando na organização desse evento também. Ela trouxe esse dado lá de Nova Iguaçu. Então, às vezes, a gente vai se deparar, sim, com essas dificuldades. E a gente precisa olhar antes para essas dificuldades, para depois organizar o nosso trabalho pedagógico, né? É importante a gente conhecer os sujeitos com os quais a gente vai atuar, conhecer aquele espaço, aquela comunidade, aquele território, para a partir daí a gente organizar o nosso trabalho. Porque isso que a Marta trouxe é fundamental, a gente não tem receita de bolo. Então, às vezes, em Nova Iguaçu é de um jeito, na Espanha, com certeza, é de outro, município do Rio, outros estados aqui do nosso país, com essa extensão territorial nossa, que realmente a gente tem vários contextos com as suas especificidades, mas a gente tem acesso a uma formação comum, né? Os profissionais da educação têm acesso a uma formação comum, mas a gente precisa olhar assim, sempre com muito carinho, com muito afeto, com muito cuidado, quando a gente chega no chão da escola, né? E aí a gente vai ressignificar aquilo que a gente aprendeu na universidade, e a gente vai ajustando conforme a necessidade ali daquele contexto, com essa perspectiva, né, que a Marta está trazendo, de atender da melhor forma possível os nossos estudantes. E cuidando da saúde também, como a Emília falou aqui no chat, né? A gente cuida da gente para cuidar pedagogicamente do outro com mais tranquilidade, com mais eficiência. Né, Marta? Se deixar, a gente vai conversando aqui a noite toda. Porque o assunto é muito bom, muito importante. Mas escutando a você, tenho histórias para contar, vamos. Com certeza. Sim. Temos muitas histórias para contar. Mas agora eu preciso chamar a professora Liliane, que ela vem com um tema também muito bacana,
te convido a assistir a fala da professora. Vem chegando, Liliane. Fico por aqui, claro que sim. E vamos conversar Olá, mais sobre uma vez, uma boa noite. educação para a paz. Sim, Obrigada, Marta. vou carregar aqui. Enquanto eu carrego o slide, nossa, que maravilha poder ouvir a professora Marta, né? E que voz doce para fazer essa apresentação. Que maravilha. Calma aí, estou procurando aqui rapidinho, peraí. Isso. Devagarzinho a gente vai trazendo a tela. Vocês falando sobre o mimeógrafo, eu compartilho que eu trabalhei em uma escola particular em 2015 e eu ainda utilizei, tá? Na minha escola a gente tem. Mas, não, na escola a gente tem, mas a gente já tem máquina de xerox. Sim. Mas o mimeógrafo, ele está lá guardado. Isso aí. Está carregando. Professora Liliane, seja muito bem-vinda. Essa tela é toda sua. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, Patrícia, por poder estar compartilhando com vocês um pouco da minha experiência, da minha temática de pesquisa. Foi? Boa noite para os que estão chegando agora. Eu me chamo Liliane Machado, sou estudante do mestrado profissional em práticas da educação básica no Colégio Pedro II, também pesquisadora do grupo de coletivo de leituras e investigações em pedagogia social, o CLIPS, que é desenvolvido na Universidade Castelo Branco, e eu também sou professora da educação infantil. Eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre a minha temática de pesquisa, que é sobre a educação para a paz na educação infantil, na perspectiva dos valores humanos. E a professora Marta, quando ela estava apresentando, ela falou um pouco sobre a questão, qual é o nosso papel no mundo, né? Qual o nosso papel no mundo? Nós, como professores, como educadores, precisamos pensar nisso, porque a educação ela tem por finalidade formar o ser humano para um determinado tipo de sociedade. E que sociedade é essa que nós estamos vivendo? Nós vemos que ela trouxe algumas considerações sobre a pandemia, algumas reflexões, e nós vemos que nós estamos vivendo tanto uma crise na educação quanto uma crise na sociedade. E o que seria essa educação para a paz? Essa educação para a paz, ela é uma educação para a não violência, uma educação para as boas convivências, para boas relações. E eu trago aqui para vocês um pouco sobre essa temática, como que nós chegamos nessa temática, quais foram os marcos legais até que essa temática fosse estabelecida na LDB. Em 1990, nós tivemos a promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente. A década de 2001 até 2010 ficou conhecida como a década da cultura de paz. Então, a partir no ano 2000, nós tivemos o Manifesto 2000, e começaram a surgir temáticas sobre educação para a paz, e essas temáticas elas também vieram para o contexto brasileiro. No ano de 2009, teve a primeira tentativa de implantação da cultura de paz na LDB pelo senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, que ele elaborou um projeto que visava a promoção de políticas de combate à violência na escola. No entanto, esse projeto ele não foi aprovado, mas só que ele serviu de base, ele serviu de impulso para que em 2012 fossem aprovadas as diretrizes nacionais da educação em direitos humanos. E a partir dessas diretrizes, no ano de 2014,
também foi aprovado o Plano Nacional de Educação, que ele tem vigência de 10 anos, que ele vai de 2014 até 2024, e ele trata sobre a importância da cultura de paz e políticas de combate à violência na escola. No ano de 2015, nós tivemos a promulgação da lei número 13.185, que trata sobre um programa de combate à intimidação sistêmica, bullying, e em 2018, nós tivemos a lei número 13.663, que insere a cultura de paz nas escolas, né? Essa lei é uma lei que ela altera o artigo 12 da Lei número 9.394, de 20 de dezembro de 1996, para incluir a promoção de medidas de conscientização, de prevenção e de combate a todos os tipos de violência, e a promoção da cultura de paz entre as incumbências dos estabelecimentos de ensino. E com isso foram inseridos 2 incisos, que é o inciso 9, que busca promover medidas de conscientização, de prevenção e de combate a todos os tipos de violência, especialmente a intimidação sistêmica, bullying, no âmbito das escolas, e o inciso 10, que trata sobre que os estabelecimentos de ensino devem estabelecer ações destinadas a promover a cultura de paz nas escolas. Então, com essa lei, surgiu uma necessidade, uma demanda da escola estar trabalhando essa temática em sala de aula. A professora Marta, ela falou muito sobre a questão de a gente realizar algo que faça sentido para a sociedade nesse momento. Se nós formos olhar para a sociedade, se nós formos refletir, se eu for perguntar para vocês, a nossa sociedade é uma sociedade que está imersa na cultura de violência ou na cultura de paz? O que vocês me responderiam? Eu já fiz essa pergunta e a maioria respondeu que era o quê? Que era na cultura de violência. Inclusive, autores como o professor Salles Filho, professor Ney Alberto Salles Filho, fala sobre essa questão da cultura da violência. O autor Miller também fala sobre a cultura da violência, e nós temos vivido que uma naturalização da violência. Hoje, a violência tem sido vista como algo normal. Eu posso lembrar da minha infância, quando uma vez eu estava saindo de casa e havia uma pessoa que haviam cometido um homicídio na minha rua. Minha mãe fez eu dar a volta, nós demos a volta pelo quarteirão para a gente não passar em frente àquele corpo que estava ali na rua. Mas hoje em dia, as crianças têm vivido com cenas de violência, têm vivido com cenas de mortes, e, infelizmente, algumas coisas estão sendo naturalizadas. E a violência, ela não pode ser naturalizada. Nós precisamos investir na questão dos valores. Falar de educação para a paz é falar sobre isso, é falar sobre os valores humanos, é falar sobre os direitos humanos, falar sobre a dignidade humana, falar sobre o valor da vida, né? E Paulo Freire, ele fala em seu livro, por que não? Porque os professores, eles não incluem em suas aulas coisas, assuntos, conteúdos que têm a ver com a realidade de violência que muitas das vezes está no entorno da escola. O meu público-alvo da minha pesquisa é a educação infantil, mas só que esse assunto ele é para ser desenvolvido em todas as faixas etárias. No entanto, vários autores falam que isso precisa ser debatido até mesmo desde a mais tenra idade. E quando nós falamos sobre essa cultura de paz, sobre a educação para a paz, nós precisamos pensar também pensar que elas estão em constante disputa.
uma cultura de violência está em constante disputa com uma cultura de paz, porque uma está relacionada com a outra. Se houve a necessidade de estabelecer esses incisos na LDB, é porque houve uma necessidade na sociedade. Se houve a necessidade de promover essa conscientização, de prevenção e de combate a todo tipo de violência, é porque estão acontecendo violências na sociedade. Essas demandas sociais, elas acabam entrando na escola também. Quando nós falamos sobre violência, ela pode ser tanto de maneira direta, que é a violência que uma pessoa comete contra a outra, ou pode ser também uma violência de forma estruturada. E essa violência de forma estruturada, ela está ligada mais a questões de desigualdades sociais, questão de desemprego, questão da fome. E essas violências estruturais, elas dependem de políticas públicas para equacionar, para resolver essas questões da violência, né? Então, uma violência direta mais uma violência estruturada acaba gerando o quê? Uma cultura de violência. Agora, uma paz direta mais uma paz estruturada, onde as pessoas têm os seus direitos reconhecidos, onde as pessoas têm acesso à saúde, acesso à educação, acesso ao lazer, acaba promovendo o quê? Uma cultura de paz. E para a gente pensar sobre esse assunto, nós também temos o autor, que é o Jesus Jares, que ele escreveu o livro Pedagogia da Convivência, e ele faz uma relação entre 3 pontos que estão relacionados: conflito, direitos humanos e educação para a paz. Uma educação para a paz, ela perpassa pelos direitos humanos, né? Porque na medida que nós promovemos a paz, promovemos uma educação para a paz, nós estamos dando a garantia também das crianças terem direitos, seus direitos, terem acesso aos seus direitos, né? E o que seria essa cultura de paz? Geralmente, trazendo para o chão da escola. Quando vamos realizar, quando as escolas, a maioria das escolas, isso são dados registrados por pesquisadores, quando as escolas vão realizar trabalhos sobre educação para a paz, ou então sobre a temática paz, o que é feito? Muitas das vezes são feitas apresentações ingênuas, o uso de pombinhas, desenho de pombinhas, ou então todo mundo se veste de branco, para representar a paz, mas será que é isso? O que será que, como que a escola pode estar trabalhando essa temática? Será que eu desenvolvendo uma temática da educação para a paz, eu vou estar promovendo a paz mundial? Eu vou resolver o problema das violências? Eu posso dizer que não, porque a cultura de paz, ela é um processo permanente e depende de cada um de nós, depende de mim, lá na minha realidade, depende de você, na sua realidade. Cada um tem um conflito em sua realidade. Os conflitos, eles são inerentes a todas as formas de vida. Todo mundo passa por conflito, as crianças passam por conflito, seja por conta de um brinquedo, seja no momento das brincadeiras. Então, o que eu vou fazer nesse caso, né? Como que eu posso estar trabalhando com esta criança de tal maneira que seja promovida a paz? Então, a educação para a paz é isso. A educação para a paz é o como, é o ramo pedagógico para que se estabeleça uma cultura de paz na escola. E é uma educação de forma sistematizada,
com conteúdos sistematizados. Na medida que essa cultura de paz ela entrou na LDB, ela precisa ser desenvolvida nas escolas. Mas o que acontece muitas das vezes? Além de ser uma temática nova, né, para muitos, também há a carência de formação continuada dos professores sobre essa temática. Então, é muito importante vocês que estão aqui nesta live, neste fórum de pedagogia, que vocês pesquisem também sobre esse assunto, que vocês possam implementar práticas de educação para a paz nas aulas de vocês também. E tem uma citação do professor Ney Alberto, uma frase que ele fala, é que a cultura de paz ela é construída com a educação para a paz. Como que essas questões elas passam pela escola? Nós vemos que a criança, muitas das vezes, ela reflete na escola aquilo que ela vê na sociedade. Ela reflete tanto a fala quanto os atos, e principalmente o quê? Do primeiro local de convivência delas, que é a família. O autor Guimarães, em seu livro Educação para a Paz, Sentidos e Dilemas, ele coloca assim: há também uma série de ditos pronunciados com frequência, seja no ambiente familiar, seja na própria escola, tais como: se você apanhou, bata. Em briga de homem e mulher, ninguém mete a colher, que igualmente continuam o ensino subrepetício da violência. Eu posso compartilhar uma experiência que eu tive na semana passada de um aluno meu estar brincando com outros amigos e ele bateu num amiguinho. E eu fui conversar com ele por que ele fez aquilo. Na Educação para a Paz, a gente dá muito valor ao diálogo ao diálogo, né, com a criança, e ele falou que ele estava brincando de pai e filho, e que ele era o pai e que o amiguinho era o filho. E como o pai dele bate nele, ele também bateu no menino que era o filho, né? Então nós vemos como as crianças elas estão atentas ao que acontece no entorno, né? Ao que acontece ao redor. E aqui abaixo eu trago algumas frases que são: filho meu não traz desaforo para casa. Se apanhar na rua, apanha em casa outra vez. Se te bateu, faça o mesmo com ele. Vingue-se, não deixe por menos. Tire o brinquedo dele, você é mais forte. Não seja bobo. Minha mãe diz que se me baterem é para eu bater de volta. Então, são frases que muitas das vezes eu já ouvi no ambiente escolar, tanto de pais quanto de crianças. Então, nós vemos que são frases que estão ajudando o quê? Com que seja perpetuada essa cultura de violência, né? E nós precisamos trabalhar para que não haja essa perpetuação, mas para que sejam promovidos valores, para que sejam promovidas boas práticas. Talvez muitos professores falam, mas esse não é o meu papel. O papel de educar é da família. O papel de educar em valores, de ensinar respeito, não é meu, mas é sim. Esse papel também cabe aos professores, também cabe aos educandos. Porque um dos papéis da educação é estar formando o indivíduo, está formando a criança de maneira integral. Eu trago aqui 2 citações do autor Miller, em seu livro Não Violência na Educação, que ele fala assim: naturalmente, conflito, violência e não violência são matérias mais difíceis de incluir no currículo escolar do que matemática, português e geografia. Não se trata somente de transmitir conhecimento, mas de ensinar as crianças sobre comportamento e modos de ser no mundo. Muitos professores dirão que isto está além do seu campo de competência e não é parte de sua obrigação. Contudo, a violência se faz presente nas escolas e estes mesmos professores têm de conviver com ela diariamente. E outra citação dele é: que espaços
Que horários reservamos para que as crianças pensem sobre a filosofia da não violência e comecem a praticar os métodos da ação não violenta? Quando somamos tudo que nossas sociedades fazem para cultivar a violência e tudo quanto deixam de fazer para cultivar a não violência, vemos o quanto temos pela frente se quisermos organizar a transição da humanidade de uma cultura de guerra para uma cultura de paz. Essa violência, ela está no meio infantil, nas músicas, nas brincadeiras, algumas músicas até estão passando por uma remodelagem, como é o caso do Atirei o Pau no Gato, que não se canta mais assim, trata sobre a questão do respeito às vidas, respeito aos animais. Então, estou cantando, olha que maravilha. Não atire o pau no gato, porque isso não se faz, o gatinho é nosso amigo, não devemos maltratar os animais, jamais. Tem a questão da minhoca me deu uma beijoca, que a nova musiquinha é que você tem que respeitar, se não quiser dar a beijoca, tudo bem, porque você tem que respeitar. Então, nós precisamos abordar esse tema. Como exemplificação, eu trouxe aqui um exemplo de uma atividade que foi desenvolvida ainda no ano passado, né, que nós estávamos de modo remoto. Então, aí é um print do WhatsApp da minha turma, e nós contamos muito com a participação dos pais, né, nessa questão da pandemia, e isso é uma coisa que nós precisamos continuar, principalmente na educação infantil. Essa parceria é muito importante. E ao se tratar de educação para a paz, é importante também que haja essa parceria entre a família, para que o trabalho que for desenvolvido na escola tenha uma continuidade também fora dela. Eu coloquei aí o poema, mas ele está está pequeno. Então, vou abrir aqui rapidinho, porque eu gostaria de ler para vocês. Vou abrir aqui rapidinho no computador. É um poema chamado A Boneca, de Olavo Bilac, e diz assim o poema: deixando a bola e a peteca, com que ainda há pouco brincavam, por causa de uma boneca, duas meninas brigavam. Dizia a primeira: é minha! É minha! A outra gritava, e nenhuma se continha, nem a boneca largava. Quem mais sofria, coitada, era a boneca. Já tinha toda a roupa estraçalhada e amarrotada a carinha. Tanto puxaram por ela que a pobre rasgou-se ao meio, perdendo a estopa amarela que lhe formava o recheio. E ao fim de tanta fadiga, voltando a bola e a peteca, ambas, por causa da briga, ficaram sem a boneca. Então, a partir desse poema, nós passamos a trabalhar esse conflito que aconteceu, né, com essas meninas que estavam brigando por conta de uma boneca, e é um conflito que acontece também em sala de aula, principalmente na educação infantil. Então, foi proposto que as crianças fizessem uma ilustração do poema, e depois nós passamos para um momento de sensibilização. E nós ouvimos as crianças. Perguntei a ela: o que vocês acharam do poema e da atitude das meninas? Que atitude vocês teriam tomado para resolver o conflito? Então, as crianças responderam: eu achei a atitude muito mal, porque a gente tem que dividir todos os nossos brinquedos com nossos amigos. O outro respondeu: eu achei a atitude dela muito chata. Eu iria brincar um pouquinho e emprestar logo. Então, e outro aluno, com a mediação da responsável, que perguntou: o que você achou sobre a atitude do poema lá, A Boneca? Então, o aluno respondeu: eu não gostei das menininhas brigando e puxando o braço da boneca e a perna. Aí eu iria dar uma boneca para outra, leia-se uma, né, para uma, e uma boneca para outra menina. Então, a responsável disse: você resolveria cada uma ganhando uma boneca?
E a resposta da criança foi sim. Isso aí eu transcrevi o áudio que eles mandaram no WhatsApp. Então, nós vemos que por meio dessa atividade, mesmo que online, nós podemos trabalhar alguns conceitos e valores, como o conceito de bondade, o valor da bondade, o valor da solidariedade, o valor do respeito ao outro. Também foi trabalhada a leitura do livro Bondade, da coleção O que Cabe no Meu Mundo, que fala sobre a bondade, o que é a bondade, como que a gente pode demonstrar bondade. E as crianças também foram incentivadas a estarem exercendo um ato de bondade com algum dos familiares. Se fosse no presencial, nós poderíamos também fazer uma apresentação de teatro, no qual, no final do poema, eles iriam dar uma nova versão. Ao invés das crianças brigarem e elas ficarem sem o brinquedo, eles poderiam propor outra forma de resolver esse conflito. Então, a educação para a paz é isso, não é apenas fazer fazer um desenho sobre a paz, é levar a sensibilização, levar os alunos à reflexão e, principalmente, fazer com que eles busquem mudança de atitude, né, diante de determinada situação. Outra prática, essa foi recente, foi neste ano, foi até na semana passada, eu levei para a sala o livro chamado Nhaque, da Carolina Rabei, que é um livro muito fofinho, que conta sobre a história de um porquinho. Nhaque é um porquinho da Índia, ele adora sua comida e ele tem bastante comida, mas só que quando um rato faminto quer comer também, ele se recusa a compartilhar. Mas só que aí, ele depois, quando ele está ali com aquela comida dele em abundância, ele não consegue mais apreciar o seu banquete, porque ele começa a se preocupar com o rato. Apesar dele nunca ter saído de sua gaiola, porque ele era um porquinho da Índia que vivia engaiolado. Mas ele resolve dar uma volta para procurar o ratinho, e ele vai encontrá-lo. E ele descobre que o ratinho estava se alimentando, que alguém tinha dado comida para ele, e ele descobre também que o ratinho mais queria era um abraço. E então nós fizemos uma dinâmica com as crianças sobre a importância da gente pensar no outro, sobre a importância da gente ser solidário, porque um dos contravalores, né, é o egoísmo. Quantas das vezes nós vimos isso, né, na pandemia, sobre a predominância do individualismo, do egoísmo, e por meio dessa contação de história, nós buscamos desconstruir isso. Então, realizei uma dinâmica, eu vou pedir à Patrícia que esteja colocando um trechinho, é rapidinho, só 17 segundos. Resolvido isso aí. Assim? O que você fez? Dividi. Por que você dividiu? Porque ele é meu amigo. Palmas! Agora, como que será resolvido isso aí? Assim? O que você fez? Dividi. Por que você dividiu? Porque ele é meu amigo. Palmas! Obrigada, Patrícia. E após essa atividade, nós fizemos também uma dinâmica do abraço com as crianças, e eles falaram também sobre a história. Qual foi o ponto positivo que eles acharam e qual foi o ponto negativo? Então, na fala deles, surgiu como ponto positivo o fato deles terem dado o abraço, né, do ratinho querer dar um abraço. Surgiu a importância de dividir a comida, o outro falou sobre dar a comida, o outro falou que achou positivo a questão de ser bonzinho, de ser
o outro falou a importância de ser legal com os outros, uma criança falou sobre não bater, e o ponto negativo foi a questão de não ter dado, né, não ter dado a comida. E para finalizar, eu deixo essa citação do professor Ney Alberto Salles Filho, que ele fala: é muito importante aproveitar todas as possibilidades para criar reflexão e apropriação, tanto dos conceitos como das vivências indispensáveis para construir a paz e a não violência, e criar uma cultura que desvalorize formas de violência. Então, educação para a paz é isso. É o que eu pretendo que meu aluno, que o estudante seja nesta sociedade. Eu pretendo que ele seja mais justo, mais empático, mais solidário, mais respeitoso. Então, eu vou desenvolver práticas de tal maneira que ele possa vivenciar isso na sua realidade. E eu agradeço por essa oportunidade de estar compartilhando um pouquinho da minha experiência e do meu campo de estudo, e eu agradeço. Nossa, Liliane, que conversa. Gente, agora a gente vai falar mais sobre o quê? Professora Liliane falou tudo. Então. Olha, achei muito bacana toda essa discussão que você está trazendo, professora Liliane, que não é só desenho, né? Nós temos uma série de boas práticas, de recursos pedagógicos, discussões que a gente pode dinamizar com as crianças menores, e isso vai por toda a educação básica. Por vezes, alguns setores da sociedade tratam esse momento tão importante da formação humana, tão delicado, que é a educação infantil, tratam assim com um certo descaso. Até a Emília sinalizou aqui que muita gente não sabe o que os professores realizam, as inovações, as práticas que contribuem tanto para a formação humana, não sabem, não conhecem muito bem como é esse trabalho do professor, sobretudo no contexto da educação infantil, que por diversas vezes é encarada como o espaço em que você vai deixar a criança. Não leva ele para a escola hoje, não, ele só vai lá para brincar, só vai lá para desenhar. Mas a brincadeira e todos esses recursos específicos e próprios da educação infantil, toda essa metodologia, é por meio desses recursos que a aprendizagem ela se efetiva. A brincadeira é nosso instrumento de trabalho. As interações, brincadeiras. Sim, E hoje em dia também com a BNCC nós temos os campos de experiência, temos o eu, o outro e o nós, que fala sobre essa importância também, né? Da criança estar demonstrando empatia pelos outros, percebendo que as pessoas têm diferentes sentimentos. Tem adultos que não percebem isso, que o amiguinho tem diferentes sentimentos. Eu acho que não fez parte da educação infantil, esse não, adulto. Você né? pulou a etapa. Que tem diferentes maneiras de pensar, de agir. É verdade, Liliane. E quando a gente olha para todos esses autores que você vem trazendo, a riqueza que você aborda na legislação, esse olhar específico para a educação infantil, a gente percebe como é um campo, como é um estudo muito sério que vem sendo desenvolvido por vários pesquisadores. Quando a gente olha esse contexto da educação para a paz, tem até uma fala aqui do professor Márcio Diniz, né, que ele traz também esse estudo que é realizado pelo nosso querido grupo de estudos, fora da sala de aula, da UERJ-FFP, do qual eu e Márcio Bernardino fazemos parte também. Naquele movimento, Fabiana, antes da gente entrar, estava conversando com Fabiana sobre a importância desses grupos, a importância
como a Marta também sinalizou, da gente buscar formação, a gente aperfeiçoar o nosso trabalho, nossas práticas, observar e se apropriar da legislação que organiza o nosso trabalho pedagógico. A professora Emília também sinalizou aqui no chat que gostou bastante daquelas questões que você foi pontuando em relação a essa construção que você está realizando na sua pesquisa. Olha, foi tão rica a sua fala que assim, eu vou começar a trazer aqui a fala do pessoal do chat, que é para ir conduzindo a nossa conversa, porque senão também, Lili, a gente gosta de uma conversa, né? Se não tiver uma condução, É como eu verdade. Eu estava falando com o conheço Marcos bem. há pouco, se não tiver uma condução, a gente vai. Então, eu queria retomar essa fala do professor Márcio, que traz essa discussão sobre os estudos que abordam esse anúncio e essa denúncia desses contextos desafiadores, né? Acho que é uma discussão muito interessante e você traz com muita tranquilidade na sua pesquisa, até por conta da sua prática, tá, minha gente? A professora Liliane não está só no campo da pesquisa, ela também traz muito da sua prática nesses estudos, ela se debruça sobre autores, pesquisadores que trazem toda essa reflexão teórica para favorecer a sua prática também. Então, às vezes, Liliane, trazendo essa questão que o Márcio sinaliza, a gente percebe que alguns segmentos da sociedade, eles associam a violência a contextos específicos, sem uma reflexão, como a Emília sinaliza aqui, né? Por que esse contexto tem essa questão da violência tão fortalecida? Né? E aí a Emília traz aqui uma discussão sobre o abandono, né? O abandono de gestores públicos. Né? Ali naquele contexto você não tem algumas políticas, aliás, você não tem várias políticas públicas voltadas para a saúde, para a educação. E estudiosos do campo até falam que a violência direta, muitas das vezes, ela é ocasionada pela pela presença da violência estruturada. E então acarreta que o indivíduo vai partir para a violência direta. Aí entra a questão dos direitos humanos e tal, mas só que, infelizmente, os direitos humanos eles são vistos com um olhar negativo por boa parte da sociedade, né? Mas a Declaração dos Direitos Humanos é algo fundamental, porque fala que todo ser humano ele tem a capacidade de gozar dos seus direitos, e nós sabemos que com a ausência de políticas públicas, as pessoas estão perdendo, né, os seus direitos, né, deixando de tê-los. Sim. E a Tânia, ela também traz essa questão, essa discussão sobre a cultura de paz, né, sobre educação para a paz, refletindo sobre a importância da implementação desse movimento, né, da apropriação dessa discussão por cada um de nós. Você acha, Lili, que os professores eles estão se apropriando dessa discussão? Pela pesquisa que você vem desenvolvendo, a pesquisa de campo, né, nos espaços escolares, você identifica que os professores hoje eles já estão construindo esse saber, já conseguem organizar uma prática pedagógica a partir desses estudos, dessas concepções? O que você acha? Eu posso dizer que, assim como o campo da pedagogia social, porque a educação para a paz também faz parte, né, desse campo da pedagogia social, a educação para a paz é um campo em construção. E, como eu falei no início, a carência de formação continuada sobre a temática.
Eu estou ministrando curso pelo Colégio Pedro II, né? O curso de extensão começou nesta terça-feira e eu fiz uma enquete com os participantes e perguntei se eles já tinham ouvido falar sobre a temática. Vamos colocar que assim, 75% ouviu falar e 25% não. Só que aí, quando eu perguntei, já fizeram parte de algum curso de formação? Aí mudou. Aí 75% disse que não e 25% disse que sim. Então, assim, há isso, mas ainda não houve a promulgação da lei, e isso não é de agora, de 2018, porque como eu fiz o levantamento, teve a questão do Plano Nacional de Educação, que já colocou que as escolas desenvolvessem ações destinadas ao combate à violência. Só que o que acontece? Às vezes são feitas muitas práticas ingênuas. E eu posso falar também que no Rio de Janeiro, isso é algo que está se firmando agora. No Sul, alguém aí comentou, porque eu estou bem com meu celular aqui do lado, porque eu estou tentando acompanhar e dar print em algumas falas aqui. Mas eu vi que tem alguém do Sul, não lembro quem, mas tem... O professor Márcio Diniz, ele é da sala de aula também. Será que ele conhece o professor Ney? Não sei. Ele é da Universidade Federal de Ponta Grossa. Porque no Sul, isso é muito forte. E quando o Plano Nacional de Educação, que tem vigência, né, por 10 anos, de 2014 até 2024, ele colocou que os estabelecimentos de ensino desenvolvessem ações destinadas a promover essa cultura, ele deixou aberto para que os municípios, para que os estados colocassem nos seus planos, né, de governo essa temática. Mas, infelizmente, isso não é realidade. Isso não é uma prática, entendeu? Está lá no papel, mas se nós formos pegar os projetos políticos de muitas escolas, nós não vamos ver. E, às vezes, é algo debatido pontualmente. A questão da educação para a paz envolve também a questão do racismo, vamos colocar assim, do racismo estruturado. Mas em que momento é tratada essa temática na escola? No dia 20 de novembro, sim. Entendeu? Educação para a paz, quando que vai ser tratado? Na Semana da Paz? No Dia da Paz? Então, não é algo pontual. E a educação para a paz, ela dá para ser trabalhada de maneira transversal, ela dá para ser trabalhada dentro dos conteúdos, dá para ser trabalhada falando na educação infantil, nós temos os campos de experiência, mas falando no ensino fundamental, dá para trabalhar dentro da matemática, do português, história. Se vocês prestarem atenção, eu trouxe um poema, né? E trouxe a literatura infantil. Mas aí, nessa historinha do ratinho, eu poderia ter abordado a questão da fome, até mesmo com a educação infantil. Poderia utilizar o momento do lanchinho, da merenda. Quantas crianças desperdiçam alimento? Porque assim, a merenda ela é oferecida para todos. Vou elogiar aqui Nova Iguaçu, porque a merenda é maravilhosa. Ontem foi estrogonofe. Eu amo estrogonofe. Delícia! Mas, às vezes, as crianças desperdiçam. E isso entra dentro do quê? Da violência estruturada. Porque quantas desigualdades há? A fome ela está crescendo novamente no Brasil, com essa questão da pandemia, com a questão que muitas pessoas perderam o emprego. Então, está voltando essa questão da fome. Então, são coisas para se debater, entendeu? Com a criança, é lógico que eu vou abordar de tal maneira que a criança compreenda. Mas com os adolescentes, isso pode ser abordado de outras maneiras também, né? Sim, inclusive naquela atividade que você trouxe, aquele momento que você trouxe, nos brindou com aquela dinâmica realizada com as crianças. Gente, aquilo foi fantástico. Então, é algo que a gente consegue organizar, a gente consegue inserir no nosso planejamento, atravessar o currículo formal e implementar, assim, uma educação para a paz. A professora Marta, ela traz aqui um questionamento
né, que eu acho que é muito importante. Esse questionamento, o tema que você trouxe, o tema que Marta trabalhou aqui com a gente, né, quando ela sinaliza essa necessidade de se reinventar a escola e de que cada um de nós nos reinventemos enquanto profissionais da educação, buscando essas melhores práticas, né? E pensar nessas práticas também atravessadas por uma educação para a paz, porque a gente vivencia esse panorama que ela está sinalizando, que Francisco também discute aqui conosco, né? A gente tem, de um lado, um grupo que quer sim abraçar essas possibilidades que um movimento pela paz nos dá, né, de você ter mais equidade, menos desigualdades, mas a gente também tem um grupo que está mais alinhado a essa questão da violência, né? Você conseguiu perceber isso durante a sua pesquisa? Né? Há um grupo que tenha mais resistência à educação pela paz? Não, nesse sentido. Estava torcendo. Nesse sentido, não, mas só que assim, a resistência que eu encontro é naquele sentido que eu falei, de às vezes achar que essa é uma temática que não compete à escola, que a escola não deve desenvolver, que quem tem que trabalhar essa questão dos valores são os pais, são os responsáveis. Ela ia fazer algo. Pode falar. Aqui. Você está procurando uma pergunta? É que eu vi aqui, alguém comentou sobre a Marta, Omo Marta falou, como combater a violência em um país onde as armas são permitidas? É o que eu falei. Não, a gente sabe que a tendência é piorar cada dia mais. E nós não vamos combater. Se eu falar que nós vamos combater a violência, eu estarei mentindo, porque nós não iremos combater a violência, mas nós vamos... É aquilo que foi falado lá na palestra da Marta. Nós seremos uma pequena gotinha em um grande oceano. E quem dera, eu vou falar, eu vou ter a esperança do verbo esperançar. Quem dera que cada criança que passar pela minha mão saia com uma visão diferente. Saia com uma visão não pensando nessa questão das armas, entendeu? Porque isso é uma realidade que a gente não vai tirar, infelizmente. Não vou dizer que isso vai combater, mas eu vou pensar naquela minha realidade. Eu vou ter um aluno consciente, um aluno crítico, um aluno que busque promover a paz, um aluno que tenha uma boa convivência e que busque convivências não violentas. Olha só uma notícia boa da Luciene, que onde ela trabalha é uma das temáticas mais abordadas. Gente, sensacional. Olha, esse verbo esperançar que você trouxe, né? Quando a gente traz essa questão do esperançar, a gente se inspira no nosso querido Paulo Freire mesmo, porque não é aquela esperança de você estar aguardando algo acontecer, mas é essa esperança de fazer esse movimento, de estar nessa busca, né? A busca por melhores práticas, uma melhor formação. Melhores relações. Sim, melhores relações, uma melhor convivência entre professor e professor, né? Entre as equipes de trabalho, uma melhor convivência entre o professor e o aluno, o professor e a comunidade, as famílias, né? Nós precisamos nos perceber como parceiros, né? Certa feita, eu ouvi de um colega assim, algo que, de certa forma, me entristeceu, né? Porque, às vezes, a gente percebe que alguns professores não enxergam a figura do pedagogo como um parceiro naquele trabalho. Gente, mas o pedagogo é aquele que nos ajuda a orientar, aquele que orienta mesmo o nosso trabalho, o trabalho pedagógico. Porque, às vezes, você está ali no contexto da sua sala de aula,
né, você não consegue acessar todas as possibilidades de formação dos seus estudantes, você não consegue acessar todo o rendimento dele, todo o histórico dele na escola, mas quem vai fazendo esse acompanhamento e vai norteando a nossa prática é esse profissional, é o pedagogo. Então, acredito que essa educação para a paz, né, ela também envolva esses processos entre os nossos pares, e essa busca pelo combate ao armamento talvez seja até um resultado final, né? Talvez em algum momento, daqui a muitos anos, não sei, mas acredito que não seja o objetivo primeiro, né? Se a gente planta essa sementinha nesses pequenininhos que você trouxe aí, ensinando a dividir, e com argumentos maravilhosos, né? Porque eles dividem e tem um argumento que sustenta a divisão, né? Eles vão aprendendo e a gente também vai aprendendo com eles. Lógico, há toda uma pesquisa, um arcabouço teórico, metodológico por trás desse tema em construção, né? Você trouxe vários teóricos, a gente também trabalha com Jares, e a gente trabalha nessa perspectiva da pedagogia social, pedagogia da convivência, e a gente acredita nessas práticas que a Marta pontuou, né? A gente tem a questão da coletividade, mas a gente também tem essa busca individual, né? Pela formação e por pequenas soluções, né? Pequenas soluções do cotidiano. Agora, deixa eu observar aqui no nosso chat, se a gente tem mais algumas perguntas, e aí eu já vou postando a nossa lista de presença de hoje e deixando um convite para as palestras de amanhã. Amanhã estaremos com o professor Arlindo, com a professora Amanda, dois queridos que vão trazer discussões muito importantes também para esse panorama educacional, né? A gente vai conversar sobre gestão e sobre educação especial inclusiva. Está acontecendo algum erro aqui na minha postagem, mas não tem problema. Eu vou encaminhar esse link para Fabiana. Fabiana, encaminhei para você no WhatsApp, tá? Se você conseguir acessar, você posta para mim aqui no grupo, porque não está carregando. Opa! Acho que agora carregou, acho que agora foi. Estou olhando aqui no chat para ver se a gente consegue trazer mais alguma questão. Michele, a palestra fica gravada sim aqui no site. A gente tem uma perguntinha do André Luiz. Então, a gente vai trazer a pergunta do André, né, enquanto o pessoal acessa aqui a nossa planilha, e vai sinalizando se tem alguma dificuldade ou não de acesso, tá? O André, ele gostaria de saber como que a infraestrutura das escolas poderia, como essa infraestrutura interfere nesse movimento de uma educação para a paz, né? Na organização desse trabalho com as crianças, no planejamento dessas atividades, dessa formação dentro da perspectiva de uma educação para a paz. Bom, nós vivemos em um país, né? No Brasil, ele é gigante, é um país com muitas desigualdades, né? E isso se reflete na escola. Se você for pegar uma infraestrutura de uma escola particular que oferece milhares de recursos e uma infraestrutura de uma escola, às vezes pública, né? Às vezes não, pública, que às vezes não tem um papel higiênico, não tem um sabonete para a criança lavar as mãos. Isso vai influenciar de tal maneira que, às vezes, na escola que tem mais recursos, você vai poder desenvolver uma atividade de determinado modelo. Você vai poder utilizar recursos multimídia, sala Google, com interatividade.
Mas naquela educação que tem, naquela escola que tem uma infraestrutura que não oferece muitos recursos, você vai desenvolver de outra maneira. Mas não é impossível. Há várias realidades, né? Mas eu acredito que não interfira muito, não. Só que vai ter que remodelar o modo de desenvolver, né? Mas acredito que não influencia muito, não. Se eu conseguir responder a pergunta, né? Como que pode ajudar na política de paz, né? Acredito que não. Porque a questão central mesmo está nas pessoas, nas relações. Essa questão da infraestrutura, eu não me debrucei muito sobre ela, não. É muita coisa para pesquisar, né, professora? Exatamente. A gente não tem pernas para isso, não. É É, muita coisa, senão a gente vai passar muitos anos fazendo essa pesquisa. que a gente trata muito sobre a questão das relações. Aí a questão da infraestrutura já seria uma outra pesquisa, que agora eu fiquei até com uma pulguinha aqui, né? Olha a Pensando, sugestão do né? colega. Pesquisa do Mas aí doutorado. cada ambiente escolar tem. Aí a gente vai pelaquela questão que foi falada no início, sobre a questão da necessidade. Você vai olhar o seu ambiente escolar e vai ver a necessidade. Certa vez eu fiz um trabalho de educação para a paz não, educação ambiental, que também tem relação com a educação para a paz, e eu vi que um dos problemas que tinha naquela infraestrutura escolar era um problema de pichação. E naquela escola, o trabalho que estava sendo desenvolvido era, quando teve um projeto de educação ambiental, o trabalho que foi desenvolvido foi uma reciclagem de garrafa PET, que depois da apresentação do trabalho, elas foram para o lixo. Então, era melhor ter trabalhado a questão da estrutura, a questão das pichações, a questão da sociedade, as questões do entorno, que é aquilo que Paulo Freire fala, né? Por que não tratar daquilo que está ao entorno da escola? Por que não discutir essas temáticas, ao invés de ficar discutindo coisas que são dissociadas da realidade do educando, né? Que em nada tem a ver com a realidade dele. Muito bacana, Liliane. Olha, vou trazer a professora Marta aqui para eu agradecê-las por essa participação, por trazerem as suas pesquisas e esse olhar tão necessário de quem está preocupado com a educação, está preocupado com melhores práticas e com a oferta de uma educação de qualidade para os nossos estudantes. É interessante a gente pensar que depois desse período de isolamento social, né, a gente não pode nem falar depois do fim da pandemia, que infelizmente ainda tem aí algumas questões. Mas depois do fim do isolamento, a gente precisou voltar para os nossos contextos de trabalho, de estudo, de atuação, né, de um modo geral. E para voltar nesse momento, é importante a gente ter esse olhar que vocês estão trazendo, esse olhar que vocês vêm escrevendo, né, vêm produzindo, de se preocupar realmente com os nossos estudantes. Né? A gente olha para esse retorno, né? Não dá para dizer pós-pandemia, mas a gente olha para esse retorno e a gente percebe muitas dificuldades que surgiram, outras dificuldades que se agravaram, porque o Brasil já traz essa questão de um contexto de desigualdade social, desigualdade educacional muito intenso. Né? Então, com a pandemia, isso se acirrou. Né? Com o passar do tempo, a gente vai acessar pesquisas, informações sobre esse período, né? Mas a gente tem esses indicadores. Quando a Liliane traz essa discussão sobre educação para a paz, eu olho para a minha escola, na educação básica, e eu vejo como os alunos voltaram diferentes. Sim. Então, eles voltaram muito agitados, com um panorama de violência física, né, verbal, com mais frequência, né?
Como Marta sinalizou, os professores também voltaram com algumas dificuldades associadas à saúde também, e com essa quantidade de demandas, porque durante o período de isolamento, o povo acha que não, mas o professor trabalhou pra caramba, fazendo justamente isso que a Marta sinalizou, buscando se aperfeiçoar para tentar descobrir como que ele ia ensinar de forma remota na educação básica. Aprendemos na prática. Sim, foi ali, ó, na prática, na dureza, não foi mole, não. E aí a gente vê por aí o pessoal falando, não, professor, como é que é? Não fez nada, mas, nossa, os professores trabalharam muito. Primeiro, para organizar aqueles seus saberes a partir dessa perspectiva do remoto, da videoconferência, de uma plataforma de aprendizagem, precisou se organizar quanto a isso. Depois, escolher as melhores ferramentas. Que a Marta ela trouxe uma questão que é muito importante. Você olhar para o lugar onde você está. E aí, você está em Nilópolis, você está em Nova Iguaçu, você está no Nordeste, você está na Europa, onde você está? Como os seus alunos vão acessar aqueles saberes? Como está a situação socioeconômica daquele contexto? Né? E a partir daí, a gente foi se organizando. Né? Então, as falas de vocês, as pesquisas de vocês, professoras, trouxeram assim grandes contribuições para as nossas construções, para a formação dos nossos estudantes, para a nossa formação, né? Porque a gente está nesse movimento de mestrado, doutorado, pós-doutorado, faz uma especialização, faz um curso, vai para a palestra, isso é formação continuada. Eu falo aqui para os meus alunos do chat, ô pessoal do chat, a gente não vai terminar a graduação, vai pegar o certificado, vai botar embaixo do braço e acabou, não. O nosso trabalho, o trabalho do professor, do profissional da educação, é um trabalho intelectual. Então, a gente precisa estudar. Né? Então, esse aqui é um momento de formação continuada. E professora Liliane, professora Marta, vocês nos ajudaram bastante aí com esses temas, com essa discussão, essas discussões muito potentes e muito necessárias. Eu deixo aqui o meu agradecimento em nome dos meus amigos, os professores do grupo de pedagogia, estava aqui a Suza, o professor Márcio, os outros professores, alguns entraram, depois caíram. Agradeço a vocês, agradeço os alunos que estão preocupados com essa formação. Né? Não são só as disciplinas da graduação, né, Marta? Não são só as disciplinas, esses debates, esses estudos são muito importantes. Tá? Deixo a palavra com vocês para a gente ir finalizando esse nosso momento muito importante e muito gratificante. Bom, eu queria agradecer de uma vez mais a você, Patrícia, por el convite, por la oportunidade de estar compartilhando, e agradecer também às pessoas que estão assistindo, que estão escutando, que han compartilhado também suas opiniões, seus interesses, e agradecer também de haver participado com a professora Liliane. Eu desejo muito sucesso para a sua pesquisa, acho que é muito interessante e oportuna. Eu escrevi por el chat interno daqui da gente, que na Espanha é um Instituto da Paz da Universidade de Granada. Por se você quer saber mais informações ou contatos ou o que seja, eu posso ajudar você, porque tenho vários companheiros que trabalham lá. Então, parabéns por sua pesquisa e muito sucesso. Eu acho que é muito interessante e desejo todo o melhor para você. E obrigada por a escuta de todos vocês.
Obrigada, Marta. Eu agradeço, Patrícia, também por essa oportunidade, pela confiança, né, de estar me convidando para estar aqui palestrando nesta noite, dividindo, né, e aprendendo também, porque foi um momento de troca tão riquíssimo. Professora Marta, muito obrigada pelas suas contribuições, também amei, que carta linda. Acho que essa carta deveria ser publicada, hein, Patrícia? Vai para qual revista essa carta, Marta? Isso, dossiê, né? Muito lindo. Nossa, eu amei muito estar aqui com vocês. Agradeço a cada participante que contribuiu também no chat, pelas sugestões, né? Pelas trocas, né? Diálogos. E só tenho a agradecer a todos. Muito obrigada, gente. Obrigada a todos e todas. Desejo uma excelente noite. E amanhã... gente, eu tenho que fazer um ajuste. Eu sinalizei no comecinho da palestra que o Dia do Pedagogo era 21. Não, é porque eu tenho o pezinho em duas áreas. O Dia do Pedagogo é dia 20. Só que no dia 21 é Dia do Profissional de Letras, então. Meus amores, um beijo grande. Tudo de bom para vocês. Amanhã a gente se vê na segunda palestra desse Fórum Internacional de Pedagogia. Tá? Um abraço. Estão Tchau. todos convidados. Beijo Boa grande. noite. Bom Beijo. descanso. Boa Tchau, noite. tchau. Adeus, Tchau. abraço, tchau. Tchau, professoras. Muito obrigada. Tchau. Beijos. Beijo, Liliane.